Fala, pessoa linda! Hoje nós vamos falar sobre como as listas podem te ajudar a lotar sua agenda. Já parou para pensar nisso? Você já ouviu falar de listas? Sabe por que que as pessoas que trabalham com marketing digital, que aplicam marketing digital nos seus negócios, criam listas? Por que que você recebe aquele monte de e-mails de diversas listas? Você sabia que você está numa lista aí de vários negócios? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E você vai entender como é que essas listas vão te ajudar a lotar a sua agenda. Você sabia que essa é uma estratégia que você também pode aplicar aí no seu negócio? Então fica ligadinho aqui que hoje a gente vai falar tudo sobre listas e como elas vão te ajudar a lotar a sua agenda, como elas vão te ajudar a atrair clientes. Bom, vamos começar aqui o nosso papo entendendo por que você deve criar listas. Então vamos entender por que é que será que tanta gente usa essa estratégia, por que será que você está aí, né, na lista de diversos negócios por aí, por que você recebe aí mensagem de diversas listas. Então, as pessoas utilizam largamente aí essa estratégia de listas por uma razão. E essa razão é o seguinte: essas listas vão ajudar nesse processo de captação de clientes. E agora você vai entender como é que elas ajudam nisso, tá? O primeiro motivo para você utilizar listas é a preparação. O que é preparação, Aline? Deixa eu te explicar o que é isso. Bom, você tem que entender o seguinte: quanto maior for o preço do seu serviço, do seu produto, maior vai ser a consideração do cliente. O que quer dizer isso? Maior vai ser o tempo que ele leva ali considerando se ele vai comprar ou não aquele seu serviço ou aquele seu produto. Então, o preço ele está altamente relacionado com esse tempo que a pessoa leva para tomar essa decisão. Tá? Então, o que acontece? Quanto maior é o preço, né? Maior também vai ser o tempo de preparação para compra. Então, o que acontece? Você tem que ter em mente que os seus potenciais clientes, eles precisam ser preparados, né? Você precisa conduzi-los aí numa jornada de preparação para aquela compra. Se o seu serviço tem um valor, né, de investimento mais baixo, esse tempo de preparação vai ser menor. Mas se o seu serviço custa um pouco mais caro, então esse seu potencial cliente ele vai ter que se preparar por mais tempo, né? Ele vai ser preparado por mais tempo. Vou dar um exemplo para você. Se você tiver que hoje na rua, né, comprar alguma coisa, vamos pensar aqui em duas situações diferentes. Você se depara, por exemplo, na rua com uma loja que vende capinha de celular e você está precisando de uma capinha. Você levaria mais tempo decidindo sobre comprar ou não estou falando em escolher qual capa, tá? Mas comprar ou não uma capinha de celular, você levaria mais tempo decidindo isso ou mais tempo decidindo se você deveria comprar ou não um carro? Quando a gente vai tomar uma decisão que o valor do investimento, né, é menor, a gente normalmente considera menos, né? Então, a gente leva menos tempo analisando ali aquela decisão. Então, assim, você pensa normalmente algo parecido com isso aqui. Já que é só R$15, é só R$20, se eu não gostar ou se não for boa, tudo bem, né? Eu só perdi R$20. Então tá tudo certo, né? Normalmente a gente faz esse cálculo ali mental, a gente toma essa decisão ali baseado no preço daquele investimento. Então, se o investimento não é muito alto, a gente não fica muito tempo considerando se a gente vai fazer ou não aquela compra. Ok? Então, à medida que o custo, né, o preço ali do seu produto ou do seu serviço é maior, o cliente tende a ficar mais tempo nesse processo de decisão, nesse tempo de consideração. Então, quando você tem uma lista, o que acaba acontecendo? Você está conduzindo esse potencial cliente durante esse tempo de preparação. Olha que interessante. Então, você está próximo dele,
ele. Por quê? Porque ele está na sua lista, ele está recebendo a sua mensagem e você pode participar ativamente desse processo de preparação do cliente, no processo em que ele está ali levando para considerar se ele vai fazer a compra ou não, né? E aí você acaba tendo o poder, né, a opção ali de influenciar nesse processo dele de preparação, ou seja, influenciar na tomada de decisão dele em relação à compra, ok? Então esse é o primeiro motivo pelo qual você que está me vendo aqui agora precisa considerar começar a trabalhar uma lista, ok? Então as listas, elas são muito importantes em qualquer estratégia de marketing, então fique atento a isso. Bom, qual é o segundo motivo aqui pelo qual você deve considerar utilizar uma lista também, tá? O motivo 2 é o relacionamento. O que é o relacionamento? As pessoas, elas compram de quem elas confiam. Talvez você já tenha ouvido essa frase. E é fato, né, gente? A gente não sai comprando algo assim de alguém que a gente não tenha uma certa confiança, né? Essa semana, por exemplo, eu fui numa relojoaria. Meu filho de 8 anos tá querendo um relógio e tal. Eu tava passando assim na rua e vi que tinha uma loja ali. Resolvi descer lá e perguntar. E aí eu perguntei se ele tinha, né, algum relógio ali para criança nessa faixa etária, e o dono da loja me informou o seguinte, que ele tinha um fornecedor antes, e esse fornecedor não estava atuando mais no mercado e que ele não encontrou outro fornecedor que fosse confiável. Confiável em que sentido? Para ele ter certeza que aquele produto era realmente da marca, né, que está sendo dita ali no produto, porque a gente hoje lida com muitas falsificações, na verdade. Como ele compra em uma escala menor, ele não consegue comprar direto do fabricante, então ele precisava comprar ali de um intermediário. E os intermediários que ele encontrou não inspiraram confiança, e por isso, então, ele estava sem os relógios para aquela faixa etária, porque ele não encontrou fornecedores confiáveis, ou seja, para ele ter a garantia de que o produto era daquela marca que está escrito mesmo, que o produto não era nenhuma falsificação e tudo mais. Então, o que quer dizer isso? A gente compra de quem a gente confia. Se a gente não confia na pessoa, nós tendemos a não comprar, ok? Então, nesse processo de criar confiança, né? O relacionamento tem um papel muito importante. Então, o que você precisa? Você precisa também criar lista para que nesse processo de envio de mensagens para as listas, para suas listas, as pessoas construam a confiança delas em você, a confiança delas no seu trabalho, no resultado que o seu serviço entrega para elas, né? Ou seja, que o seu serviço ou o seu produto realmente entrega aquilo que ele promete, ok? Então é muito importante ter isso em mente. Então, quando as pessoas, né, elas entram ali na sua lista, você tem a oportunidade de criar um relacionamento com elas, tá? Então você vai fazer o quê? Você vai dar informações úteis, dicas úteis, né? E não vai receber nada em troca, você não vai pedir nada em troca, você atrai essas pessoas para sua lista e você vai dando conteúdo para elas, dando dicas ali relacionadas aos interesses delas, tá? E com isso, você vai gerando reciprocidade. O que é a reciprocidade? A gente tende a ficar grato, a querer retribuir quando a gente recebe algo de bom, né? E sem a intenção ali necessariamente de nos cobrar alguma coisa. Então, o que é um exemplo de reciprocidade? Quando você, antes da pandemia, né? Porque agora a gente tá nesse momento que ninguém faz visita para ninguém, mas lembra lá quando você, por exemplo, era convidada para jantar na casa de amigos, ou então para uma festinha de aniversário, ou então para um encontro. Quando você ia se despedir, normalmente, o que você falava? Olha, a próxima vai ser lá em casa, né? A gente tende a retribuir
quando as pessoas fazem por nós sem esperar nada em troca. Então a gente tem essa tendência a fazer isso, né? Então as pessoas, elas acabam ficando gratas a você, gratas pelo trabalho ali que você tem feito, né? Oferecendo para elas dicas, informações úteis relacionadas àquilo que tem valor para elas, ok? Então esse é um forte motivo também para você trabalhar a sua lista, ou seja, você vai ter oportunidade de criar um relacionamento, né? Você vai criar essa relação de confiança com aquelas pessoas que vão vir a se tornar seus clientes, tá? E que são potenciais clientes aí nesse momento. Ai, que fofa! A Janete, aluna lindona, beijo, Janete. Saudade de ouvir a sua voz. Que bom, Janete, obrigada. Então, sim, a Nildeci acaba gerando vínculo, exatamente. As pessoas acabam criando um vínculo com quem elas estão ali se relacionando, mesmo que isso seja por meio de uma lista, né? Mesmo que você não esteja ali cara a cara com a pessoa, mas quer dizer, ela tá trazendo para você informações que fazem sentido para você, né? Que te ajudam de alguma forma. Então, da mesma forma, quando você faz isso pela sua audiência, você vai ganhar a confiança delas. Então, lembre-se, as pessoas compram de quem elas confiam. Então, é muito importante você também trabalhar esse processo de relacionamento aí com aqueles que você quer atrair, né, para se tornarem seus clientes, ok? Bom, então, motivo 1, como eu falei, a preparação, ou seja, você estar presente no momento, né, em que o cliente está sendo preparado para comprar, que ele está considerando, né, aquela compra. O motivo 2, então, pelo qual você deve criar listas, é o relacionamento, as pessoas compram de quem elas confiam, né? E motivo 3, momento de compra. Vou explicar para vocês o que é aqui o momento de compra. A Nilda se perguntando, e no caso de produto, vale o mesmo, tá, Nil? Vale tanto para produto quanto para serviço. O processo é o mesmo e você também deve criar lista, tá bom? Bom, vamos lá. Então, sobre momento de compra, vamos entender isso melhor, né? Esse motivo. Existem 3 tipos de clientes aí em relação ao momento de compra, tá? Imagina esses 3 tipos de cliente dentro de uma pirâmide, tá? Imagina essa pirâmide bem aqui. Imagina que no topo aqui dessa pirâmide a gente tem os clientes que estão precisando de algo e eles estão procurando esse algo para comprar. Então, essas pessoas do topo da pirâmide são aquelas pessoas assim: eu tô, por exemplo, com dor de cabeça, não tô enxergando bem. Eu sei que eu preciso de um oftalmologista e eu tô procurando um oftalmologista para marcar uma consulta, né? Então, quando eu encontrar esse profissional, quando eu descobrir algum profissional que me agrade, eu vou marcar a consulta e vou resolver meu problema. Ou então aquela pessoa que tá por exemplo, se preparando para a festinha de aniversário do filho e aí precisa comprar ali algumas coisas e tal para a festinha. Ela sabe que ela precisa, ela está procurando e quando ela encontrar, ela vai comprar e vai resolver o problema dela. Então, esse é o tipo de cliente 1, ok? Então, o tipo de cliente 1 é aquele que está precisando e está procurando para comprar. Quando ele comprar, ele resolve o problema dele, ponto final. Acabou, ele dá fim na necessidade dele, tá? O tipo de cliente 2 é o tipo que tá no meio da nossa pirâmide aqui. Ele não tá lá no topo, ele tá no meio. Então, é uma camadinha um pouco maior do que a primeira, né? Esse meio da pirâmide é aquele cliente que ele tá precisando, mas ele tá procrastinando. Então, vamos lá. Quem é o tipo de cliente número 2? Por exemplo, é aquele que precisa emagrecer. Ele sabe que ele precisa emagrecer, ele sabe que ele precisa ir à academia, ele sabe que ele precisa de uma nutricionista, mas ele está procrastinando. Então, assim, ele sabe que ele tem uma necessidade, mas ele ainda não tomou a decisão. Então, ele não está procurando nesse momento,
tá? Então, esse é o tipo de cliente número 2, ok? E existe o tipo de cliente número 3. Que tipo de cliente é isso? É esse. Imagina a nossa pirâmide lá de novo. Aqui na base da pirâmide, tá? Bem embaixo da pirâmide está o tipo de cliente número 3. A base da pirâmide, ela é sempre maior do que as outras duas partes, né? Por quê, gente? Porque o maior número de clientes está nessa base aí, tá? E que tipo de cliente é esse? É o tipo de cliente que precisa do seu produto ou do seu serviço, mas ele não faz ideia de que ele precisa disso. Olha só que interessante. E o marketing digital, ele foi estruturado para justamente atuar principalmente nesse tipo de cliente tipo 3, tá? Por que isso? Porque você tem a possibilidade de ir conduzindo essa pessoa na jornada dela, elevando o nível de consciência dela em relação à necessidade que ela tem, ok? Então, o que quer dizer isso? Como eu falei, né, a pessoa que sabe que precisa e está procurando, ela vai, resolver o problema dela rapidinho. Se ela tem uma necessidade, ela já está procurando, assim que ela encontrar, ela compra e resolve o problema. O tipo de cliente 2, ele sabe que ele precisa, mas ele não está procurando. Mas de repente, se você, né, vier com um argumento mais forte ali, ele é convencido também, né? Quantas pessoas já não entraram aí na academia, né? Tudo bem que muitas vezes não continuam, mas quantas entram todos os dias? Quantas se matriculam aí toda segunda-feira, né? Por quê? Porque elas sabem que elas estão precisando. Então, é mais fácil você atrair um cliente assim que já tem essa consciência de que ele precisa. Agora, o tipo de cliente 3, o da base da pirâmide, ele não faz ideia de que ele precisa do seu produto. Quando a pessoa não tem ideia de que ela precisa daquele produto ou daquele serviço, as propagandas não atingem essa pessoa. Por que elas não atingem? Porque a pessoa vê uma propaganda, digamos, a pessoa, por exemplo, tem dores crônicas, né? E ela não sabe que a hipnoterapia, né? A terapia por meio da hipnose pode resolver aquele problema de dores crônicas nela. Então, se essa pessoa, ela tem dores crônicas, mas não faz ideia de que a hipnose pode ajudá-la, ela pode ver milhões de propagandas sobre hipnose, porque ela não vai clicar, ela não vai ligar, ela não vai pegar o folheto, ela não vai tomar ação. Por quê? Porque ela não tem consciência de que aquele problema ali que ela possui pode ser resolvido com aquela solução, que no caso aqui do meu exemplo é a hipnoterapia, entendeu? Então, assim, essas pessoas do tipo 3, tá, que estão aqui na base da nossa pirâmide, elas são as pessoas que, se a gente atrai essas pessoas, a gente vai ter um mar, né, totalmente azul ali na nossa frente. É o que a gente chama no marketing de oceano azul. Por quê? Porque é o tipo de cliente onde não tem disputa, onde não tem concorrência. Por quê? Porque aquele cliente, ele não tá tendo a atenção dele ali, disputada pelos demais, né, pelos demais concorrentes aí do seu mercado. Por quê? Porque aquelas propagandas direto ao ponto ali não chamam a atenção desse cliente. Por que não chama a atenção dele? Porque ele não faz ideia de que ele precisa daquela solução. Então, cabe a mim, na minha lista, elevar o nível de consciência desse cliente, tá? Então, é exatamente isso. Na lista, eu vou fazer esse processo de ajudar esse cliente a ter a consciência de que ele precisa de uma solução que eu posso oferecer, né? Então, se eu sou hipnoterapeuta, por exemplo, eu posso atrair uma pessoa que tem dores crônicas e prepará-lo dentro da minha lista, a partir do meu conteúdo, por meio das minhas
né, informações ali que eu possuo e mostrar para ele que, olha, esse seu problema de dor crônica tem tratamento e um dos tratamentos possíveis é a hipnoterapia e eu sou hipnoterapeuta e eu posso te ajudar. Então eu vou fazer essa jornada com ele dentro da minha lista. Tá? Então esse é o motivo 3 pelo qual você precisa criar listas agora, ontem, gente. Então, ó, recapitulando aqui para quem não anotou. Motivo 1 para você criar listas, preparação, né? A pessoa, ela leva um tempo ali considerando se ela deve comprar ou não. E você estar presente nesse momento em que ela se prepara para a compra é importante para você ser a escolha dela número 1, ok? Motivo 2 para você criar listas é o relacionamento. Então, quando as pessoas compram, elas compram porque elas confiam, né? Então, se a pessoa não compra de quem ela confia, de quem ela não confia, se eu estou me relacionando com essas pessoas, eu estou construindo uma relação de confiança, né? E isso aumenta as chances de, na hora da tomada de decisão dela, ela se decidir por comprar de mim, ok? Motivo 3, momento de compra. Então, como a gente falou, as pessoas estão em momentos de compra distintos, né? A jornada de cliente é a mesma e de compra é a mesma coisa. A jornada do cliente não necessariamente é o momento de compra, tá? O momento de compra é assim, eu estou pronta para comprar ou não, eu não estou pronta para comprar ainda, né? Então, por exemplo, nesse momento, se eu tivesse que comprar um carro, eu não tô pronta para comprar ainda, eu não me sinto pronta para comprar. Por quê? Porque tem algumas considerações que eu preciso fazer ainda se eu tivesse que comprar um carro nesse momento. Eu preciso avaliar, o combustível tá muito alto, né? Eu vou comprar um carro que bebe mais, que bebe menos, então eu preciso avaliar as opções no mercado antes de eu me sentir pronta para tomar essa decisão, né? Outro motivo, minha família tá mudando, meus filhos estão maiores, não são bebezinhos mais, então isso muitas vezes faz com que a gente tenha necessidade de carros diferentes. Então, esses são detalhes que eu vou considerar, né? E assim, por mais que eu esteja, por exemplo, querendo comprar um carro, não necessariamente eu estou no meu momento de compra ainda, né? Eu estou num processo ainda de consideração. Então, isso é o momento de compra do cliente, tá? E aí, a jornada do cliente, né, de compra é o processo que ele segue até fazer a compra. Então, essa jornada do cliente pode acontecer dentro da minha própria lista. Eu posso ir conduzindo esse cliente pela minha lista ali, né, para que esse cliente chegue ali no momento dele de compra, consciente de tudo que ele precisa e consciente de que o meu serviço ou o meu produto é a melhor opção para ele, ok? Bom, então tá. Então, vamos pensar aqui o seguinte, né? Se você, pensando ainda aí, então, né, no momento de compra do cliente, né? Se você traz pessoas com baixo nível de consciência ali para sua lista, ou seja, pessoas que ainda não têm a noção clara de que o seu serviço pode ajudá-las, tá? Então, se você atrai essas pessoas ali para sua lista, você vai poder conduzir essas pessoas para um nível de consciência maior e, principalmente, você vai poder estar presente para o momento em que a pessoa estiver pronta para comprar, né? Porque assim, se a pessoa te viu uma vez lá no passado, né? E aí, de repente, a rede social não entregou seu conteúdo para ela mais, você não tem lista, então ela não tá te vendo mais. E aí, simplesmente, ela perdeu contato com você. Quando ela estiver pronta para comprar, quando ela tá assim, consciente de que ela precisa daquele seu serviço ou daquele seu produto, ela não tá te vendo e quem não é visto não é lembrado, meu bem. Então, o que vai acontecer? A pessoa não tá te vendo, ela não tá tendo mais contato com você, ela vai procurar alguém que tá mais perto ali, alguém que ela tem notícia, e aí ela vai comprar dessa outra pessoa. Então, outro motivo importante de você
ter uma lista é isso, é se você se manter presente, você se manter próximo, para quando a pessoa chegar no momento de compra dela, você ser a opção ali disponível, ou uma das opções, né, mais disponíveis ali no momento. Porque se a pessoa não te vê por perto, ela não vai gastar energia tentando te achar. Ela vai achar outra pessoa que tá mais perto, que tá mais próximo e vai comprar, entendeu? Então, muito importante ficar atento para isso. Vamos lá. Estou fazendo confusão entre a jornada do cliente e a jornada de compra. Tá. Na verdade, a gente estava falando assim, momento de compra. A jornada do cliente e a jornada da compra em si é a jornada do próprio cliente, né? O processo dele de compra vão ser a mesma coisa, tá? O que é diferente aqui é o momento de compra. Momento de compra é a pessoa estar preparada ou não para comprar, tá? E aí entra aquela pirâmide que eu acabei de explicar. Então, os clientes, eles são de basicamente 3 tipos, né? De acordo com o seu momento de compra ali. Então, tem o topo da pirâmide, como eu falei, que é quem tá precisando comprar e tá procurando para comprar. Então, quando ele achar, ele vai comprar e pronto. Então, isso é momento de compra, tá? Meio da pirâmide, né? Ele tá precisando e tá procrastinando. Então, ele sabe que ele precisa, mas ele tá enrolando. Sabe que precisa ir pra academia e não foi ainda. Então, esse é momento de compra do cliente também. Agora, quando a gente tá falando de jornada do cliente, é o caminho que o cliente vai seguir aí, né, na rede, na internet, em qualquer lugar, até que ele realize a compra dele. Isso é a jornada do cliente, a jornada de compra do cliente, tá? O que é a jornada dele, então? É o caminho que ele vai seguir mesmo até ele decidir que ele tá pronto, né? E vai lá e vai fazer a compra. Então, no meu exemplo aqui do carro, né? Que eu comentei com vocês agora. Nesse momento, eu não me considero pronta, né, para fazer uma compra ainda. Ainda que aparecesse aqui uma oferta para mim de um preço incrível de um carro, eu não tenho nem noção de preços de carro para eu ter referência, para saber se aquele preço que eu tô vendo agora, se aquilo é uma boa oportunidade ou não. Então, assim, eu tô totalmente despreparada para fazer essa compra nesse momento. Então, a minha jornada de compra vai envolver, primeiro, ter contato com algumas outras ofertas, ter contato com informações de vários tipos de veículos que estão disponíveis, né? E aí eu poder avaliar. E aí só depois de eu absorver tudo isso, de eu estudar isso, e isso é um processo, não é uma coisa assim do dia para a noite, né? Só depois eu passar por todo esse caminho de ter contato com várias ofertas, de fazer um monte de pesquisas e tudo mais, é que eu vou chegar no final dessa jornada pronta para fazer uma escolha, ou seja, para comprar um carro, entendeu? Então essa é a minha jornada de compra, tá? Então essa é a diferença. Bom, então agora vamos pensar aqui o seguinte, já que a gente entendeu por que a gente precisa, né, ter listas, criar listas aí, vamos entender agora como é que as listas vão te ajudar a lotar a sua agenda. Bora lá entender isso? Então vamos pensar aqui comigo, ó. Primeira coisa que você precisa fazer é criar uma isca para atrair a sua persona lá para dentro da sua lista. Gente, persona, para quem não sabe, persona é o seu cliente ideal, é uma representação do seu cliente ideal, tá? Então, digamos que você tem aí hoje uma cliente que ela é ótima, ou um cliente, né, que é ótimo, que compra sempre de você, que paga tudo certinho, que tá sempre satisfeito, né, que gosta muito do seu serviço ou do seu produto, que recomenda você para outros clientes. Esse tipo de cliente é uma persona para você, ou seja, ele é um cliente ideal, tá? Então a persona é isso, é uma pessoa mesmo que representa o tipo de cliente que você quer ter, que você quer atrair,
ok? Então, você vai criar uma isca para atrair essa persona. E o que é uma isca, Aline? Vamos pensar na analogia aqui, né? Uma isca imagina lá na pescaria, né? Que esse nome vem aí da pesca realmente. A isca na pescaria é o quê? É o que você coloca ali no anzol para atrair a atenção dos peixinhos, né? E aí quando o peixe tem a sua atenção atraída ali, ele vai lá e morde a isca e você fisga aquele peixe. Então, dentro dessa analogia, né, o que você precisa? Você precisa de algo para servir de isca, ou seja, algo para atrair a atenção desse público que é uma representação aí, né, de quem você quer atrair, ok? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que eu sou uma dentista e eu faço harmonização facial, por exemplo. Então, eu vou criar, por exemplo, um exemplo de isca, né? Pode ser, eu vou criar um vídeo, por exemplo, ou um documento, um arquivo PDF ali, onde eu respondo perguntas sobre harmonização facial, onde eu falo, por exemplo, quanto custa em média, onde eu falo se dói ou não, se faz mal ou não, entendeu? Então, onde eu tiro dúvidas em relação à harmonização facial. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar essa minha isca, né, que pode ser um arquivo, pode ser um vídeo, eu vou disponibilizar isso para as pessoas se cadastrarem, para elas baixarem ou assistirem, ok? Você pode disponibilizar isso até no seu próprio WhatsApp, tá? Então, você pode colocar lá para a pessoa baixar no WhatsApp também, não tem problema. Então, ela manda mensagem para você, você manda o link, né, ou do arquivo, ou então o link do vídeo para a pessoa assistir, ok? E aí, bom, né? Então, o que você vai fazer? Você cria essa isca, disponibiliza para as pessoas baixarem, e aí você vai colocar as pessoas, então, que se cadastraram ali, né? Para receberem as suas mensagens, tá? Então, você vai adicionar essas pessoas em uma lista sua. Essa lista pode ser uma lista de e-mails, tá? Ou pode ser uma lista no próprio WhatsApp também, uma lista de transmissão, tá? Que inclusive é a maneira mais rápida e mais prática de você fazer isso sem muito custo, né? Porque o WhatsApp é uma ferramenta que já está aí na sua mão e na mão do seu cliente também, ok? Bom, e aí, o que você vai fazer? Você vai começar a enviar várias dicas ali sobre o seu assunto, né? No meu exemplo aqui, o meu assunto é harmonização facial. Então, eu vou enviar ali várias mensagens referentes à harmonização facial. Não vou enviar tudo de uma vez, pelo amor de Deus, tá, gente? Então, eu vou começar a interagir com essas pessoas que estão na lista, mostrando informações sobre harmonização, mostrando cases de sucesso de alguma harmonização que eu fiz. Olha como ficou bonita, essa pessoa tinha esse problema assim, assim, assado, a gente resolveu atuando assim, o assado. Então, assim, eu tô explicando, né? Eu tô compartilhando, eu tô tirando dúvidas. As pessoas vão ver, né? As pessoas que estão na lista, elas vão ver, vão interagir. E aí, à medida que isso vai acontecendo, eu estou me relacionando, eu estou tendo a chance de mostrar informações sobre o meu serviço ou o meu produto, e eu estou tirando dúvida dessas pessoas, eu estou me tornando uma autoridade para elas, uma referência para elas naquele assunto, tá? Então, eu estou fazendo tudo isso por meio da minha lista. Olha que bacana, né? Bom, e aí, então, de tempos em tempos, tá? Depois ali de um período em que eu só tô enviando conteúdos, dicas, né? De repente, eu aviso na lista, falo, olha, vai haver, por exemplo, uma semana da harmonização, ou então vai haver o Botox Day no dia tal, né? Se prepare, aguarde, em breve eu vou dar mais notícias, vou dar mais detalhes e tudo mais. E aí, as pessoas já vão ficar ali, né, ansiosas. Você tá gerando uma antecipação, você tá criando antecipação em relação a algo que você vai fazer, tá?
Depois, né, depois desse processo aí de criar essa antecipação, chega o dia então, né, que você combinou ali, que você avisou que aconteceria esse evento, esse Botox Day, ou essa semana da harmonização, ou como você vai querer chamar, né? Você vai enviar a mensagem ali então para a lista divulgando, né, a sua oferta e divulgando ali o período que as pessoas vão ter para aproveitar aquela oferta. Ok? Então você vai dizer, olha, até o dia tal, essa semana, do dia tal ao dia tal, a gente vai tá fazendo a harmonização por preços assim incríveis, ou então você não precisa necessariamente oferecer preço, né, em condições que a gente nunca fez antes, né? Então assim, você vai criar um interesse naquela oportunidade, tá? Mostrar que aquela oportunidade é diferenciada, que ela é única, ok? E aí você vai falar, ó, então se você tem interesse, já agenda logo, garante a sua vaga, porque é só essa semana. Ok? Então, isso é uma forma ali de você interagir, né, de tempos em tempos com essa lista e fazer com que as pessoas comprem de você, né? Você criar momentos ali onde as pessoas vão agir, vão tomar a decisão ali de compra e aproveitarem ali as oportunidades que você está divulgando, tá? Então, lembrando que depois das campanhas, tá? Depois desses momentos ali em que você fez essa divulgação e tal, passou essa semana, né, da sua divulgação, você separa quem comprou em uma outra lista, tá? E vai ser a lista de clientes, né? E aí você retoma o envio de novo para essa lista ali de quem ainda não comprou. Tá? Então, mantenha separadinha ali a lista de clientes e a de quem não é cliente ainda, tá? Isso é importante. Por quê? Porque a pessoa que já se tornou sua cliente, ela tem mais chances de comprar de você de novo. Então, o relacionamento com eles pode ser diferente, tá? Então, é importante você conseguir identificar ali quem é já seu cliente e quem não é, tá? Então, fica a dica aí para você manter essa separação aí na sua lista. Tá bom? Então, gente, o processo para você fazer com que a lista te ajude a lotar a sua agenda, atrair clientes, atrair pacientes, é esse. Você precisa, primeiro, atrair as pessoas para dentro da sua lista, né? E para isso você vai usar uma isca. Depois você vai interagir com essas pessoas por meio do seu conteúdo. Para quê? Para ir aumentando o nível de consciência dessas pessoas, né? E mostrando para elas que você é confiável, que o seu serviço é confiável, que o seu produto é confiável, né? E que elas podem tomar a decisão de compra aí com você, que elas não vão se arrepender. Então, esse processo de preparação é para isso. Tá? Então, aí você vai se relacionando ali, enviando conteúdos que reforcem essas informações. E aí, né, depois você cria antecipação, avisa que você vai fazer ali um evento, que você vai abrir um momento ali para as pessoas aproveitarem, né, algumas vagas na sua agenda, e aí, no dia combinado, você abre as vagas ali para agenda, né, e chama as pessoas para fazerem uma avaliação, por exemplo, prévia, e saberem mais do tratamento, por exemplo. Tá? Então, essa é uma forma aí de você aproveitar as listas para que elas te ajudem a lotar a sua agenda. Perguntinha aqui, então posso ter várias pessoas para o mesmo produto? Pode, tá? Você pode. Agora, eu não recomendo que você tenha muitas pessoas para o mesmo produto, não. Tá? Para o mesmo produto ou produtos diferentes, eu recomendo que você tente trabalhar com o menor número de pessoas possível. Por que isso? Porque se você tem muitos perfis de pessoas que você quer atrair, né? O que acaba acontecendo? Você não consegue manter o foco, né? Se eu não alinho a minha comunicação para aquele público que eu quero atrair, acaba acontecendo que eu não consigo fazer com que essas pessoas se conectem comigo. Dá para entender isso? Então, tipo assim, se a pessoa... digamos, eu vou dar um exemplo, né? Digamos que eu
trabalhe, por exemplo, com duas pessoas bem distintas, tá? Mulheres solteiras e mães, tá? Mulheres solteiras sem filhos e mães. As dificuldades das mulheres solteiras, as dificuldades das mães são totalmente diferentes, cada uma tem uma realidade muito diferente. Então, quando eu falar e eu estiver me direcionando para as dificuldades das mães, por exemplo, as mães vão se conectar com o que eu tô falando, mas as mulheres solteiras sem filhos não vão. Então, eu vou falar e aquilo não vai fazer sentido para elas, né? Então, assim, fica difícil você conciliar essa sua comunicação e ser eficiente, você realmente atrair clientes se você não tiver um foco, né? Se você não tiver definido, olha, eu preciso me comunicar com esse tipo de persona, tá? Então, por isso, eu não recomendo você ter muitas personas não, tá? É comum em todo negócio você ter mais de uma, mas eu te recomendo que você eleja uma, no máximo duas ali para você trabalhar e manter o foco nelas, tá bom? Bom, gente, então é isso, é essa mensagem que eu queria passar aqui para vocês hoje. Queria que vocês entendessem como as listas podem ajudar vocês aí na atração de clientes e pacientes de vocês, tá bom? Se você ficou com qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aqui, essa aula tá ficando gravada, não sei onde você vai assistir isso, agora eu tô transmitindo, né, aqui no Instagram, mas esse vídeo também vai pro YouTube, vai pro Facebook, então não sei onde você tá vendo aí agora, mas se você ficou aí com alguma dúvida ainda, pode deixar nos comentários aqui que eu respondo pra você, e se você quiser também saber mais sobre listas, sobre como lotar agenda, sobre como atrair clientes e pacientes, você pode entrar em contato comigo nas minhas redes, tá bom? Beijo enorme pra você e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!